Agradeço muito de estar com todos vocês nesse momento em que faço uma brevíssima comunicação, ouvindo atentamente todas as questões de conflitos, do perdão, da reconciliação, de todas as questões de direitos humanos. Eu gostaria de lembrar aquilo que nos diz o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, de que a lógica do capitalismo neoliberal é o descarte. E nós vivemos num continente de descartados, com muitas populações, muitos grupos, como os grupos indígenas, como os grupos afro-ameríndios, como os grupos quilombolas, toda a população negra vivendo um grande descarte. E a população em situação de rua, que no Brasil cresce exponencialmente, também é um sinal evidente do descarte. E o aumento da população em situação de rua também acontece em toda a Latinoamérica. Em todos os países da Latinoamérica podemos perceber, e na Europa e na América do Norte, o grande aumento da população em situação de rua. Para mim, a grande chave de estar junto dessa população e o grande caminho de construção de paz, de reconciliação, de vivência de perdão com essa população é resistir e conviver. Nós precisamos ser uma igreja que convive com os descartados. E a grande questão que podemos fazer é se as nossas comunidades, mesmo as nossas comunidades missionárias, as nossas comunidades eclesiais de base, as nossas comunidades populares, vivem, convivem e partilham com os descartados. Aqueles que são indesejáveis, que são inaceitáveis, que não fazem parte dos nossos grupos, que não participam das nossas ações, que não fazem parte das nossas preocupações e nem do nosso horizonte eclesial, como é que nós convivemos com eles? Este ponto, para mim, é uma metodologia fundamental para a pastoral com a população em situação de rua. Eu vivo essa situação há muitos anos e muitas pessoas me perguntam: você trabalha com a população em situação de rua? E eu sempre digo: eu não trabalho com a população em situação de rua, eu convivo com a população em situação de rua. E essa é uma convivência de aprendizagem, de busca, de construção, de respeito à autonomia, de reconhecimento do outro e da outra pessoa nas suas necessidades, nos seus conflitos. É uma convivência conflitiva, não só daqueles que convivem, mas dos que convivem com aqueles que causam o descarte. Então, é uma convivência que é também confronto político, confronto com a desordem econômica que nos assola e que nos açoita e que nos destrói diariamente. Então, é viver com uma população que tem que se alimentar, muitas vezes, do lixo, que tem que se alimentar do resto, que tem que se alimentar daquilo que ninguém quer. Uma população que não tem acesso à água potável e que não é, muitas vezes, e na maior parte das vezes, acolhida nas nossas comunidades cristãs. Aqui em São Paulo, a Arquidiocese de São Paulo concluiu agora, dia 25 de março, um sínodo arquidiocesano. E a população em situação de rua, com quem nós convivemos,
participou do sínodo, fazendo assembleias, e nestas assembleias, um ponto que a população em situação de rua propôs para a Igreja de São Paulo é de que nas paróquias, nas sedes paroquiais, nas igrejas, haja um ponto de acesso à água potável, porque é uma população que não tem água potável. Isso é uma situação dramática para uma população que não tem como ter higiene, que não tem como se dessedentar, nem a si, nem os seus animais, que não tem como fazer higiene. A situação ainda agravada para as mulheres. Então, uma situação de desumanização. Então, como superar essa desumanização na convivência diária com essas pessoas e, eu diria, numa síntese de que a nossa convivência, com uma mão, nós partilhamos o pão e com a outra nós lutamos. E lutamos com eles, a partir deles e junto com eles, e não para eles. Não lutamos por eles, lutamos com eles, no sentido de que somos partícipes de uma luta histórica, difícil, de uma luta que desumaniza, de uma luta que exige uma reconciliação através da reparação. Como reconciliar e perdoar a fome? Com comida, com alimento. Como perdoar e superar a sede? Com água, que está sendo privatizada em toda a Latinoamérica, onde os aquíferos estão sendo de interesse de privatização. Como reconciliar com uma população que dorme pelas ruas das nossas cidades sem ter casas, sem ter habitação, sem ter lugar para morar? Como superar a aporofobia, como tem nos descrito muito a filósofa espanhola Adela Cortina, que é a criadora desta palavra, que foi considerada pela Real Academia na Espanha a palavra do ano. No Brasil, conseguimos uma legislação que proíbe a intervenção hostil na arquitetura, mas não basta ter a legislação se nós não lutarmos para que ela seja vivenciada de fato. E a grande questão que a filósofa espanhola Adela Cortina propõe é sair da hostilidade para a hospitalidade. E aí, em vários níveis. No nível pessoal, eu sou hospitaleiro, eu acolho o diferente, o descartado. A nível comunitário, as nossas comunidades acolhem os descartados. Eles têm espaços nas nossas liturgias, nas nossas reflexões, nas nossas celebrações, nas nossas vivências comunitárias. A nível social, nós vivemos uma economia que acolhe, uma estrutura política que acolhe. Como é que nós vamos, a vários níveis, transformando para que haja comunhão e participação com aqueles que têm até dificuldade de entender o que é isso? Como garantir o espaço às mulheres prostituídas, marginalizadas, às pessoas encarceradas, àqueles que estão privados de liberdade, às pessoas que estão em situação de rua, pessoas marcadas pela fome, pela miséria, que não têm um teto, que não têm espaço, que não encontram trabalho e numa situação de miséria aonde eles não vão superar essa miséria. É ilusório acharmos que, em alguns anos,
E o Brasil viveu isso. Nós, recentemente, tivemos um governo que, em 4 anos, voltamos mais de 50 anos para trás na questão de democracia, na questão de direitos humanos, na questão de reconhecimento e direitos das mulheres, dos grupos LGBTQIA+, dos grupos chamados minoritários, dos grupos negros, dos grupos indígenas. Nós tivemos um retrocesso no Brasil de mais de 40 anos. E não serão em 4 anos que nós vamos superar tudo isso. A mobilidade social no Brasil leva 9 gerações, considerando cada geração 25 anos. Então, é quase que a pobreza considerada uma pena perpétua de condenação. Então, convivendo com os mais pobres, nós temos que saber que é uma luta histórica e uma luta que, muitas vezes, em grande parte, nós vamos perder, mas vamos lutar, porque nós não lutamos para vencer, lutamos para ser fiéis até o fim. E isso exige transformação, mudança, força e coragem. É isso que eu desejo a todos vocês também.